Oi, Merda! meus dramáticos! Merda pra todo mundo. Merda. Bora. A gente já tava aqui num papinho de comadre Sim. antes de começar. Aquecendo. Porque hoje a nossa convidada é comadre, né, Yaya? É comadre. Nossa! É chuchu! Desde quando eu cheguei aqui em São Paulo. Ih, Muitas gente, histórias nossa. com a nossa convidada de hoje. Se eu e o Fefo tínhamos 20 anos de estrada, essa nasceu no palco. Bem-vindos a todos que estão escutando a gente. Mais um episódio de Dramáticos. Dramáticos. Sobrevivemos ao primeiro episódio e estamos aqui novamente. Sim. O segundo tem uma coisa no teatro que o segundo a segunda apresentação sempre dá um. Sempre é ruim. Sempre é ruim, mas vamos quebrar essa. Só que a primeira com o entrevistado. Ah, então Nó, não tem acabou. problema. Então já era. Eu quero saber só se as pessoas já seguiram as nossas redes, já ativaram E aí, gente? o nosso canal no player Sininho. preferido, o sininho, notificação, nossas redes. Trim. Isso. Dramáticos Podcast. Dramáticos Podcast, o podcast semanal, seu, meu, nosso, Dramáticos. Muito Lindos. dramático. E temos uma dramática aqui com a gente hoje. Sim, mais uma pro bonde. Ela maravilhosa. 37 anos. Ela acabou de me falar 37 anos de carreira. 37 Teatro, anos. cinema, TV. Não, e mais dramático do que a última personagem dela, Nossa gente, não Senhora. tem. A gente vai falar isso hoje. Nossa, eu fico aqui, ó. Nossa, com medo da jararaca. Que que foi aquilo? Você não Lena me mata. Roque! Lena Roque! Oi! Seja Lena. bem-vinda, minha dramática. Ai, muito obrigada. Que responsabilidade, a primeira. Quando vocês falaram segunda, eu falei assim, ai, gente, eu sou a segundo dia. Veio toda uma coisa na minha cabeça. Mas daí quando vocês disseram, não, é a primeira, eu achei ótimo. Estamos Primeira. estreando. Porque a gente tem gosto de abrir Estamos. os caminhos com uma energia boa, e tá aqui. Aconchego. E tá aqui. Ai, eu adorei, muito obrigada pelo convite. Vamos lá, adorei. Vamos lá. Muito drama. Então, acho que a Lena, Gente. pra ela começar, ela podia chamar a nossa vinheta. Chama a nossa vinheta, Lena. Vai Não é lá. porque é um sonho nosso. Não existe vinheta ainda, ela vai vir. Então você pode criar do jeito que você quiser. Só chama ela pra você. Venham, muito drama, venham. Rolou uma voz um pouco mais sexy, Ô, gente, né? Tentei porque uma sexy. Ó, o pessoal faz podcast, acha que tá seduzindo. Ai, não, Ai, porque a todo gente fica mundo. escutando a É nossa uma voz aqui delícia. gostosa. Ai, gente! No nosso papo hoje a gente vai falar com a Lena sobre os trabalhos dela na TV, no teatro, no cinema, suas Isso. autoproduções, como foi a pandemia, como foi gravar agora que Lena tá no ar com a série Sentença na Amazon Amazon Prime, Prime. maravilhosa, maratonei Sim. em um dia. É Hoje a gente vai incrível. falar sobre isso. Lena que é atriz, professora de teatro, diretora, mulher, preta, ativista, é isso? Artivista. Ativista. A gente tinha conversado sobre isso. Tem todo um olhar para a negritude. Então, é isso que a gente quer ouvir, Lena, essa trajetória, essa força, essa resiliência que a gente sabe que você é. E, além disso tudo, eu já te vi desdobrar, sendo bartender, fazendo massa, fazendo vendendo roupa, fazendo bazar, brechó. É incrível, assim, e ao mesmo tempo também bem dramático. É foda, gente, é foda. Mas é essa Socorro. potência aqui que tá com a gente hoje. Então, eu já te queria pedir, Lena por Lena, quem é Lena Roque? Eu sou uma sonhadora. Eu sonhei quando eu tinha 17 anos que eu queria ser atriz. E eu nunca tinha ido ao teatro. E a primeira vez que eu vi um espetáculo que foi lá na minha escola, eu me lembro que era o Santo e a Porca, do Ariano Suassuna. Isso eu tô falando de 84.
Isso eu estou falando de 1984, século passado. Não estava aqui ainda. Nem eu. Eu estava assim no começo, muito jovem, muito na tenra idade. E aí eu sonhei em ser atriz. Então eu acho que eu sou uma sonhadora. Eu persisti sonhando, porque tudo que eu faço, a Maiara citou algumas coisas, e o Fefo também, mas eu faço para ser atriz. O meu sonho é ser atriz. Então eu sou uma mulher preta, nasci em São Paulo, sou brasileira. Tem aquela frase, né, emblemática, que não desiste jamais. Mas eu acho que eu sou uma sonhadora. Eu sonhei que era possível e eu continuo sonhando que é possível. Porque o meu sonho é ser atriz. Lena, o que é ser atriz? É viver outras vidas, além das suas. É viver a ficção. É se colocar num lugar de risco, você ser sonhadora, você ser pesquisadora. Eu acho que o ator, ele é um pesquisador dele mesmo, da sua própria natureza, do seu corpo. O material de trabalho é essa minha voz, o meu corpo, a minha aparência, a minha energia, a minha espiritualidade. Eu acho que isso tudo está em jogo. Então, eu acho que ser atriz é estar nesse risco. É mais do que uma profissão, porque você está se entregando. Você está gastando as suas emoções, você está usando a sua voz, você está entregando o seu corpo. Então, é uma profissão porque você faz um trabalho e recebe por ele. Claro, Pouco, muito, mas Sim. recebe. É um trabalho, mas é muito mais do que um trabalho. É uma doação, eu acho. E é uma doação linda, né? Porque a gente que fala lindo. que às vezes as pessoas falam assim, ator é pra mentir. E eu falo, eu acho que não. Né? Não, Porque ator não. é a pura verdade. Né? Porque é isso que você falou, a gente é o nosso entorno. É o nosso que a gente se nutre de vida, de pessoas, não é o curso que você faz, não é as pessoas que você tem, como você nutre o seu ser artista, né? E tem uma coisa muito interessante. Eu, como dei aula de teatro muitos anos, às vezes você via uma pessoa chegar no primeiro dia de aula e você falava, é ator. E ele não tinha feito o Nossa. curso. Ele era ator. Já tem, né? Ele vem com isso. É uma coisa que você traz. Óbvio, você precisa estudar, você precisa se aperfeiçoar. Mas tem algumas pessoas, e eu já vi casos assim, que elas são atores. É como uma pessoa que ela sai cantando. Ela já vem de É da algum voz, né? lugar. De algum jeito, ela traz essa potência. Tem isso. E vocês como professoras, por exemplo, temos duas professoras aqui. Na minha faculdade eu não queria dar aula. Isso era uma coisa muito clara pra mim. Porque talvez lidar com essas coisas, tipo, de você ver, essa pessoa dá muito certo, mas tem aquela que não dá certo. Como vocês lidavam com aquele, tipo, não, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Porque às vezes eu não sei se sim. eram alunos para criança, aulas para criança, para adolescente. Muitas vezes para criança é uma coisa que os próprios pais colocam, que querem aquilo pro filho, mas não faz parte, assim. Como vocês lidavam com essas expectativas, principalmente da pessoa que quer ser ator ou que os pais querem ser que sejam Sim. artistas e tudo mais. Falando um pouco da minha experiência, há pouco tempo eu comecei a abrir espaço para quem não queria ir no palco poder fazer uma assistência para mim, me ajudar com o roteiro, contar, e foi com uma criança de 4 anos de idade. Então foi uma experiência linda que eu tive, e aí esse olhar começou a abrir. Mas enquanto professora, eu nunca tive muito este lugar de você não é capaz de fazer, porque eu acho que é arte, que é expressão, eu acho que é para todo mundo. Talvez não vai ser uma profissão, não vai se profissionalizar, não vai virar uma referência, mas enquanto indivíduo, para mim é essencial que ele compreenda que ali é uma linguagem expressiva e que ele possa ser quem ele é. E eu acho que, tanto quanto atriz, mas como professora, as coisas mais lindas que eu vi foram nas salas de ensaio. Dessas pessoas desabrochando porque elas conseguiam falar quem elas eram, elas conseguiam fazer ações que justamente, não é para mim, sabe? Então, talvez não é algo que isso vá se profissionalizar, mas enquanto um estudo, um espaço expressivo, eu acho que cabem
todos, Eu cabem também. todos, Eu sabe, concordo. Fefo? Eu parto do princípio que todo mundo pode estar em cena. Uhum. Todo mundo. Ele seja criança, adolescente, tenha 60, 70, 80 anos. Não importa. Eu vejo isso com mais de 20 anos dando aula. Que eu percebo, eu concordo com a Maiara em gênero, número e grau. É uma forma de expressão, é comunicação, é dinâmica de grupo, é saber se relacionar, é abrir seu coração, é se humanizar. Humanidade. É criar muito mais do que tolerância. estar em cena, É né? muito, ele Escuta. abarca muito mais. Exatamente. Ele abarca Tem muito uma mais. coisa da escuta, de eu respeitar as diferenças, de eu olhar para o É. outro. De também um lugar de formação, quando você fala dessa humanização, Sim. que eu construir a minha visão de mundo, eu começar a observar o mundo e eu entender quais são as minhas essências. Né, o que faz sentido para mim, o que realmente é importante para mim. Ali se forma também, é um espaço de formação, de construção desses indivíduos, sabe? Eu vi coisas incríveis assim Porque as para pessoas mim. podem se descobrir a partir do teatro Exatamente. em outras áreas, Sim. né? Tem gente que não tá na cena, mas se descobre um cenógrafo maravilhoso. E né? isso acontece também na universidade. Na universidade. Eu fiz ECA. Eu entrei na USP em 1990. Eu entrei na ECA. Todos entramos querendo ser atores. Sim. Uhum. Os 25, a turma tinha 25 pessoas. 25 atores. Quantos são atores hoje? Ou quantos se formaram como atores? Sim. Agora tem professores, tem escritores, tem acadêmicos, tem... Nossa, gente, deu de tudo ali. Cenógrafo, figurinista, iluminador, tudo. A gente começou a perceber que tinha muita coisa. Sim. Que o teatro não era só ser ator. Exatamente, exatamente. Eu acho que fica um pouco isso também, né? As pessoas acham que é só aquilo, aquela Não coisa, é. vou botar em cena, a expressão corporal e talvez não, né? Tem um outro lado também disso, que aí eu acho que é a verdade também meio que nua e crua, que a gente também abre os leques para a gente sobreviver, assim, financeiramente, fato. a gente sustentar e até viabilizar a arte da atuação. Então, assim, vi muitos amigos, e aí, inclusive eu, me tornei produtora para viabilizar. Sim. Você viabilizou muitos projetos Sim. seus. Então, você tem uma websérie, então somos todos atores de formação de ator, gostaríamos de sobreviver e viver e se sustentar Sim. e ganhar como atores? Nossa, eu acho que é assim, Fato. lindo. Total. Mas a nossa realidade desse ator que pesquisa, desse ator que hoje trabalha e amanhã não sabe se vai entrar, se não vai, a não contratação, também gera essas opções. E claro que a faculdade ainda é muito jovem, né, de artes cênicas no Brasil. Hoje se tem um pensamento para as outras áreas, pensando o iluminador enquanto iluminador, o cenógrafo enquanto figurinista, e todas as suas etapas, e que é incrível a gente ter isso, mas a gente foi se formando na vida, na necessidade, sabe? Totalmente. Cada set era uma faculdade. Exatamente. Eu sempre levo isso. Pelo fato de ser, eu acho que aqui nós temos os três características parecidas do sonho e da curiosidade, né? Porque é um mundo, né? Eu não quero ficar em si mesmo, mas no meu trabalho ali, porque é o que a gente estava falando num episódio passado, porque é um coletivo, Sim. né? A minha arte vem do eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você pra, né? E o teatro vem muito isso, né? Esse encontro, e na TV, no audiovisual, já é mais individualista. A hierarquia, ela acontece mais, né? Eu acho que o teatro é a arte do ator. Não tem como. Você pode tirar a luz, você pode tirar o cenário, você pode tirar o figurino. O ator e o texto, ele vai permanecer. Sim. E ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer. O fenômeno do teatro acontece em uma pessoa fazendo, a outra assistindo. Se tiver uma pessoa assistindo, já está rolando, já é teatro. Então, por excelência, é a arte do ator. Sim. Ali eu posso ser quem eu quiser. E assim, como convenção, eu sou negra, mas eu posso fazer uma personagem branca, uma velha, uma jovem, uma criança, uma árvore. Meu primeiro personagem. Quem nunca fez? Quem nunca? Fez a árvore, fez o sapinho, a semente, enfim. E o teatro dá conta disso. Sim. Agora, no cinema, na TV, no audiovisual, se não tiver a técnica,
material técnico, como é que faz? A câmera, a edição, o áudio, como é que faz? Porque você tá gravando, você grava o último episódio, uma última cena, depois no meio você vai gravar o início, e no início você vai gravar o meio. E muitas vezes, quem não passou por isso, que atire a primeira pedra? Você grava uma cena, quando você vai ver, sua cena nem tá lá. Os filmes que não saíram, vai lá. Tá na pauta aqui dos filmes que não saíram. Ou coisa que você fez e que não foi na edição, cortaram. Você teve essa experiência comigo lá do filme. Muito. Eu e Helena fizemos um filme, ela era mamãe. Sim. E foi lindo, eu acho que a gente fez cenas incríveis no processo. E no final, Helena, cortaram a cena. As cenas, lógico, o filme tinha toda uma trajetória. Sim. Eu estou presente no filme, mas o filme foi cortado assim pela metade nas histórias e tiraram. Como você lida com essas expectativas de algo que, vai sair? E depois, quando frustrante. vem... É frustrante. Lógico que é. É frustrante. É muito frustrante. Porque você sabe o que você fez ali. Você sabe a entrega que foi. Mas um produto final não coube você. Por várias questões. Às vezes questão comercial, às vezes questão do tempo, às vezes questão do próprio ritmo do filme. Tá além de você. Então, assim, terapia... é a base do ator, né? A gente vai precisar fazer um altar pra psicanálise aqui desse programa. E se você não tiver com a terapia em dia, se você não souber lidar com as frustrações, você cai. É porque a gente vive numa linha muito tênue, né? Sim. Entre... A nossa vida pode mudar a qualquer momento. Sim. Né? A gente fez um trabalho, e de repente o trabalho surgiu e mudou. Ao mesmo tempo, a gente faz um trabalho e espera que esse trabalho ficou tão lindo, fiz cenas incríveis com ele, que agora vai. E aí, você é cortado, ou você grava 3 semanas, bota uma cena que você fala o obrigado, E foi. E aí é isso. Aí você conta pras pessoas. Eu tô gravando. Como você foi? A Yaya falando, como foi gravar o Zé do Caixão, não sei o quê. Foi ótimo. Gravei 3 dias, botaram uma cena lá e ok. Mas vivi aquilo. Isso. Eu fiquei... Era uma super produção, era um set enorme, eram pessoas, era o Matheus. Então, como... É essa faculdade. Exatamente. Eu vou tirar daqui. Isso é muito bom, isso que você disse, hein? Cada set ou cada trabalho é uma faculdade. Totalmente. Na época que a gente tinha na Veia Filmes, que a gente fazia, a gente vai entendendo o set. Uma coisa que a gente falava assim, que foi primordial. Set com fome não funciona. Nossa, não funciona. Não. Então, a gente às vezes fazia umas coisas independentes e vai ter o almoço. Aí você viu que o pessoal demorava o almoço, o povo ficava aí. Sem comida. Então, é uma produção. Eu falei assim, pode não ter grana, mas tem uma mesa enorme de comida farta para o povo ficar feliz, entendeu? Para o povo render. Lena, dentro de todas as suas experiências, eu acho que você que nasceu aqui em São Paulo, que a gente tem esse eixo, né, Rio-São Paulo, que é muito forte ainda, não tem como negar. A gente vem com uma explosão aí do cinema se concretizando novamente, se reconstruindo depois de anos. Conta... Mais ou menos, né, Marco? Bolsonaro, a gente caiu agora deu... Que seja, que fique claro. A gente estava em ascensão, mas caímos de novo. Estamos no limbo Estamos num limbo há quase 4 anos. Gente, esse ano, vamos votar, hein? Esse ano, quero paz no meu coração. Eu tô com outra mão, mas não vou cantar. E aí, Helena, como é participar de grandes produções? Com certeza você já pegou produções super pequenas, como na Veia Filmes, quando a gente chamou, que não tinha dinheiro e você topou fazer, acredito, por acreditar nos projetos, pelas relações, pelas potências. E também já gravou filmes como Domésticas, que é Fernando Meirelles, que é gigantesco, já fez novela na Rede Globo, agora está em cartaz com Sentença na Amazon Prime, que é uma das maiores, né, streamers que nós temos hoje. Como que é essa diversidade e o que isso já gerou para você de ascensão nesse lugar de nossa, agora foi, o que é esse foi? E nossa, a gente precisa de trabalho para semana que vem, não entrou nada. O que é isso?
Deixa eu pensar para responder, porque, por exemplo, quando você faz uma coisa pela amizade, pelo companheirismo, pelo próprio projeto, quando é uma coisa muito pequena, de uma produtora pequena, enfim, você deu citou a Naveia Filmes, você se coloca sempre a serviço. Você tem que estar muito ciente da onde que você está e por que você está ali. Você não pode sair de casa com uma expectativa que aquela produção não pode te dar. Então, eu acho que você tem que ter uma noção muito clara, muito precisa. E se você falou, vou fazer, você vai fazer 100%. É assim que eu me coloco. Vou fazer 100%. Estou aqui por quê? Estou aqui porque eu gosto do pessoal da produção, porque eu acredito nesse projeto e porque eu estou aqui, porque eu também quero me divertir. Porque eu acho que a diversão, estar num lugar legal, estar com pessoas que você gosta, é muito importante. Totalmente. Então, projetos pequenos, projetos micros, tem isso. Uma grande produção, eu vou com a mesma ideia. Eu vou dar tudo de mim, eu vou dar 100%. 100% do que eu conseguir, eu vou dar. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui, eu estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui pelo projeto, eu estou aqui pela visibilidade. Então, eu acho que quando você tem claro as coisas, você não pode chegar numa produção pequena e começar a exigir coisas. Ai, vem me buscar, ai, o carro, ai, o horário, ai, não sei o quê, ai, 1000 figurinos. Não, você tem que saber no que você está colocado. Então, eu acho que tem que parte de um discernimento, entendeu? Agora, a segunda parte da sua pergunta é, o que a gente espera? Gente, juro mesmo, no alto dos meus 55 anos e no alto de 37 anos de carreira, eu não estou esperando mais nada. Eu estou esperando o que você disse antes da gente começar a gravar. Um dia de cada vez. Sim. Uma coisa de cada vez. Nada... É tudo tão efêmero, é tudo tão passageiro, entendeu? Estou fazendo sentença, a Amazon Prime Video, 240 países aí, tendo acesso. Gente, estou no mundo! Mas eu estou aqui, na cabine, estou aqui com 2 pessoas que eu gosto, eu estou aqui falando nesse podcast. Essa é a minha realidade. É hoje, é agora, é isso que eu tenho. É isso que eu sou, entendeu? Então tem que ser 100% aqui. Juro mesmo, eu tento não ter mais essas expectativas que eu já tive, óbvio, lá há 20 anos atrás. Agora vai. Vai o quê, gente? Vai pra onde? Exatamente. Que a gente sempre espera o sucesso, né? E aí, eu acho que a terapia me ajudou muito isso, porque qualquer trabalho a gente cria uma expectativa, né? Lógico, sempre para uma coisa positiva, mas também podendo ali dialogar com o fracasso sempre. Muito mais fracasso do que sucesso. E a gente fica nessa vai, não vai. E a terapia me fez entender que o processo é sempre mais gostoso que o resultado final. Porque a gente espera que aquilo vai mudar a minha vida. E não muda. Não, ou na verdade muda, porque traz uma outra coisa. Mas a gente esperar o resultado final, esperar que o filme do Todos Nós, 5 milhões, vai estrear, vai bombar, e vão ver meu trabalho, vai fazer festival e não sei o que depois minha vida vai mudar. Putz, não rolou nada disso. Mas o processo de fazer o filme foi maravilhoso. Foi incrível. Exatamente. Conheci pessoas. Incríveis. Então, isso que vale muito, né? E pra gente, assim, nós somos atores, é a única coisa que fica. Mas, Fefa, a gente também tem que questionar, não sei se esse é o lugar ou a hora, mas o que é o sucesso, né? O que a gente vem conversando muito sobre o sucesso, que tem um sucesso generalizado, onde o sucesso talvez seja o financeiro, a estabilidade financeira, mas que igual, por exemplo, dentro do mesmo projeto, a gente tem o sucesso e tem o fracasso. Exato. Então, a gente conversou isso até no podcast passado, conversamos vindo para cá hoje, que a gente tem um projeto e ali talvez você tenha o auge da sua felicidade, talvez de um encontro artístico que você fala, nossa, achei, sabe? E aquilo é o seu sucesso, aquilo... Eu acho que o sucesso é manter. É continuar fazendo. Isso é o sucesso. Lindo. Porque, por exemplo, tem um povo no Insta, nas redes sociais, que estão bombando. Né? Se nada der certo, eles viram atores, tá tudo certo. Mas assim, eles ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Fazendo publi, isso e aquilo.
Então eles têm sucesso. Sim. Sim. Que é pro olhar deles, né? Porque assim, eu tenho uma briga com rede social, porque, cara, você precisa mas eu não quero... Pra eu eu preciso fazer tudo isso que tem que fazer, ficar o tempo inteiro mostrando o que eu como, o que eu tô fazendo. Eu não quero esse tipo de relação, né, com a rede social. Mas também, a questão do sucesso seria se eu quero trabalhar. Sabe? Eu quero que amanhã o telefone toque e tenha um trabalho. Eu quero continuidade. Eu acho que o sucesso é a continuidade. É a continuidade. Só que a gente tem que entender, e a gente entende, nós três aqui entendemos, e estamos dizendo isso pro público, que é uma coisa depois da outra. Hoje eu faço um filme, amanhã eu faço uma peça, amanhã eu dou uma aula. É isso, essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Eu não sei, mas corta para os Estados Unidos, Hollywood. Já pensou a loucura que é? Já pensou a doença coletiva que é? E como é o sucesso lá? É o que apareceu no mundo inteiro? Mas e tantos atores que estão continuamente fazendo dia a dia o seu trabalho? Sim. E que é o 99% Exato. dos atores. A gente falou isso. 99,5. Gente, são poucos essa é o que E a gente tem que perceber também que existe uma escolha de quem vai fazer o sucesso. Sim. É uma escolha, gente, não é uma coisa aleatória. E não depende da gente, né? Só da gente, não. Depende também da gente, mas não depende só da gente. Tem uma escolha do momento, da hora, do lugar, do que está precisando, qual é a pauta agora, entendeu? Eu comecei a trabalhar muito mais depois que a pauta virou gente preta. Antes eu trabalhava muito menos. Sim. No streaming, na televisão, no cinema. Não aparecia, né? Muito menos. Por quê? Foi uma pauta. Não posso negar que existe uma pauta. Sim. E eu tô dentro de um guarda-chuva dessa pauta. Então a gente começou a trabalhar muito mais. Por outro lado, a rede social é cruel, mas se não fossem as redes sociais, muita gente não teria conseguido mostrar sua música, Total, mostrar suas democratizou, aulas, né? mostrar os... Espaço. Não tem? E o povo preto, principalmente. Exatamente. Sim. Fazer os seus jornais, fazer os seus podcasts, fazer seus... Ter a sua voz, o digital, né? Exatamente. A câmera, você Então eu não mostrar. preciso mais de uma grande emissora total. para poder falar que eu existo. Totalmente. Então, por esse lado, a rede social veio, nos salvou. Verdade. Muito. Não, e eu acho que agora a gente tá num processo de uma mudança, de uma onda também que vai mudar muita coisa. Sim. Né? Essa coisa da Rede Globo num passado... recente até, era um lugar a ser alcançado por grande, porque era o que trazia o sucesso, que é a estabilidade. Que é o galã da Rede Globo, a mocinha, a vilã. Às vezes você não é o exterior, mas As você festas tá ali, de 15 anos. né? Ser o príncipe, tem toda uma Total. coisa. E não é mais assim. Agora parece que todo mundo é PJ, todo mundo tá no mercado agora e corra. Você pode ir pra Amazon, você pode ir pra Netflix, você pode ir pra todo o mercado. E depende de você, depende dos seus contatos, depende de muita coisa. E aí, eu acho que entra num ponto da importância. Você é uma atriz que se produz. Sim. E eu acho que esse é um caminho fundamental, ainda mais nos tempos digitais, assim. Qual que é a importância de sempre se produzir? De não esperar o telefone tocar e o trabalho cair no colo. Porque você está sempre em movimento. Para eu produzir, eu preciso ir lá no edital, escrever. Aí eu preciso contatar os amigos. Aí eu preciso escrever o texto, porque como eu comecei a escrever no ano 2000, eu fui a primeira peça que eu escrevi e a primeira peça que eu dirigi. Porque eu percebi que eu precisava criar textos para mim. Sim. Porque eu nunca fui uma pessoa que eu queria ser amiga 5 pelo resto da vida. Amiga 5, passa lá atrás, ganha menos que todo mundo, é amiga da mocinha, dá um recado, só tem um figurino. Isso. É a primeira a ser cortada quando tem que cortar. Então, eu percebi há muito tempo atrás, que se eu continuasse esperando, eu só ia fazer Amiga 5. Sim. Mesmo quando eu fiz Domésticas, eu fiz o espetáculo Domésticas, estreou em 98. A gente fez 3 anos, sucesso total, ganhou prêmio, viajou o Brasil inteiro, saímos do Brasil. Foi um espetáculo de muito sucesso, chama Domésticas, direção da Renata Mello. Fernando Meirelles foi ver e falou, isso dá filme. E aí propôs para
Aí eu fiz o meu primeiro longa a partir desse espetáculo. Uhum. Depois daquilo, me chamaram para fazer uma empregada numa novela. Uhum. Eu fiz. Depois daquilo eu falei, gente, só vão chamar... Isso nós estamos falando do ano 2000. E, Eu falei, e esse convite, ele veio para fazer doméstica várias vezes isso. depois. Aí eu falei, não, eu vou passar o resto da vida fazendo domésticas. Uhum. Sim. Porque fica, a TV gostar desse coisa. Exatamente. Seu perfil é esse E aqui. tinha já histórico de mulheres pretas que fizeram isso a vida inteira. Aham. E Sim. naquele tempo, ano 2000, como eu disse você, a Globo era o acontecimento. Então eu iria fazer, eu percebi. Aí eu falei, então tá bom, então eu preciso fazer meus corres. Eu comecei a escrever, estudar como fazia dramaturgia. Eu sempre fui muito estudiosa, isso foi um ganho, porque eu tinha feito 5 anos de faculdade, lá a gente estudou muito, leu muita coisa. Aquilo para mim foi um divisor de águas, porque eu vinha de mãe doméstica, minha mãe é empregada doméstica, minha avó não sabia ler e escrever. Não tem nada de relação artística. Não. Dentro. A minha bisavó era escrava, a minha avó, ela cortava cana, não sabia ler nem escrever, a minha mãe e todas as minhas tias empregadas domésticas. Então eu sou a primeira da família que fez universidade. Agora os meus primos, filhos dos meus primos já estão na universidade. Mas eu fui a primeira daquelas mulheres vindas da minha bisavó escravizada. Então, eu fui a primeira a entrar na universidade, eu sempre gostei muito de estudar, eu gosto muito de ler. Eu leio muito. Então, eu comecei a escrever por conta que eu lia muito. Eu falei, eu preciso começar a escrever. Aí eu fui fazer dramaturgia, fui fazer curso de roteiro, fui para poder me produzir. Total. Lena, vocês estão agora com o desenvolvimento de um novo projeto de espetáculo, que eu fui assistir a leitura dramática, que está muito relacionado a essa questão das mulheres da sua vida, da sua ancestralidade. Conta pra gente um pouco de onde que partiu essa necessidade de falar sobre isso, em que caminho que está, para onde que está indo, se tem previsão de estreia, como que está sendo essa escrita. Conta um pouco para a gente desse projeto. Esse projeto é um projeto que chama Autópsia. Então, eu escrevi um texto de nome Autópsia há 10 anos atrás, para um homem e para uma mulher. E esse texto nunca saiu do papel. Aí, revisitando os arquivos, porque assim, a gente tem projeto pra tudo, né? Ai, um monólogo, tem. Um projeto pra 5 atores, tem. Ai, você vai abrindo os arquivos lá do... Menino, mas tem projeto. Tem projeto de longa, tem projeto de documentário. Eu tenho projeto de documentário. Gente, aí eu falei... Aí como eu não gosto de ficar parada, aí terminou, eu fiz o Sentença. Depois eu escrevi um roteiro e filmei um filme ainda inédito que chama Barraco de Família. E entre um e outro eu falei... gente, eu preciso fazer alguma coisa. Já não estava fazendo mais o meu monólogo anterior, que é Louca de Amor Quase Surtada, que eu também escrevi o texto, fiz 10 anos, mas já não queria mais fazer, que eu já fiz 10 anos. Falei, eu preciso resgatar alguma coisa de teatro para mim, porque o teatro é a minha base, é a minha vida, é o chão de ensaio, é o que eu sou. Então, eu fui lá nos arquivinhos, Autópsia, nossa, vamos rever isso aqui. O texto já não fazia sentido, falei, ai, não. Aí eu comecei a pensar, autópsia. Não vou cortar ninguém, esquartejar ninguém, examinar nenhum cadáver. Mas e o meu interior? Então é uma autópsia interior. Uma autópsia da memória, uma autópsia da espiritualidade. Então, eu comecei a ligar ancestralidade, mulher. Eu sou uma mulher do candomblé, então a questão dessas iabás, dessas anteriores, dessas ancestrais, elas estarem em mim, eu carregar essa história. Então, eu também pedindo aconselhamento ao orixá, porque eu acendo minhas velas, vou nos meus terreiros, faço as minhas coisas. E falei, não, é um momento. E porque eu tenho 55 anos, então eu tô entrando ali no último período da vida. É uma outra fase. É uma outra fase que se inicia. Mais 30 anos eu vou viver, mais 40, mais 20, não sei. Mas é uma fase que eu já vivi muita coisa e eu gostaria de falar dessas mulheres, desses homens, desses meus ancestrais. Então foi isso que me chamou para fazer. Me chamou mesmo. Eu pedi um aconselhamento, eu pedi um chamamento de falar o que eu tenho que falar agora. E isso me veio na intuição. E a intuição é tudo pro artista, né? Totalmente. É uma coisa que que alguma coisa fala com você, sei lá. E um dos grandes gênios do teatro fala que a intuição é tudo, né? Ela é a base pro artista. É o que você não sabe de onde que veio, alguma coisa te soprou. E aí eu falei... Quando vem seus momentos de intuição? De intuição. No silêncio, né?
Eu acho que é no silêncio, quando sua cabeça tá calma. Porque quando você tá Nossa. muito no celular, você tá muito em rede social, você tá muito saturado de imagem, Uhum. de informação, de linguagem, de possibilidades. Uhum. Tudo pode ser ali naquele universo. A sua cabeça, E ela é tá bagunçado, né? e a sua cabeça tá muito agitada. E a intuição se dá no terreiro, se dá no encontro com o orixá, se dá numa vela acesa, se dá numa oração. E quando você tá com você mesmo, eu acho que a intuição, ela acontece. É o pulo do gato. É o pulo do gato. E aí, o Autópsia, a gente fala disso. E aí eu falei, vou falar dessa história. E o nosso espetáculo a gente ensaia o espetáculo. Então sou eu e o Jorge Balbins, que é o diretor do espetáculo, mas ele faz o diretor também. Uhum. Ele é o diretor e faz o personagem do diretor e faz ele. Sou eu falo de mim, falo da atriz. E a produtora, E a é- escritora. É. E eu acho que é legal, E as funções se misturam. sim. Mas eu acho que é onde você vai encontrar você. É. É no seu encontro. Né? Eu acho que Exatamente. ele tem buscado muito. Tem falado muito sobre a nossa verdade, né? Que é onde está o melhor da gente. É. Né? Buscar esses lugares que a gente possa mergulhar, né? Projetos que a gente mergulhe na gente mesmo, né? E assim, nesse processo do Autópsia, eu e o Jorge agora a gente se encontra para estudar. A gente Uhum. senta e estuda. Então a gente senta e estuda Brecht, a gente senta e estuda Grotowski, a gente senta e estuda. Eu estou lendo um livro maravilhoso do Lecoq, que é O Corpo Poético. A gente voltou para estudar. Porque o que diferencia um ator de um não ator? A técnica. Sim. Sim. Todo mundo pode atuar. Mas qual que é a diferença entre um ator e um não ator? A técnica. Como você usa o seu corpo, sua voz, o seu instrumento de trabalho. Então a gente voltou para estudar. E técnica é só estudo. É. Né? Não E- vai vir aquela e coisa que prática, você falou né? de olhar para a Estuda pessoa. e prática, estuda, Exatamente. pratica. Aproveitando até isso, Lena, existe um segredo aí de como você constrói essas personagens dentro das suas técnicas? O que te chama mais? Tem uma linha que, igual eu sei que você é muito forte na questão corporal, existe alguns rituais que você faz para uma mídia específica? Para a construção de uma série eu vou trabalhar dessa forma, vou estudar desse jeito. Já para o teatro eu vou para esse caminho. TV, filme, curto, sabe? Eu acho que o meu trabalho está misturado com a minha vida e com a pessoa que eu sou. Porque, por exemplo, na série Sentença, são 6 episódios, não tem nenhum. São só cenas tensas, não tem nenhuma cena leve, agradável, assim, de frufru, né, de amorzinho. Ela é uma cena tensa. A gente está lidando com mistério, a gente está lidando com violência, a gente está lidando com o improvável o tempo todo. Então, eu acho, para te responder, que acho que cada trabalho eu uso de determinados recursos. Eu vejo quais os recursos que naquele momento precisa. Na série Sentença, eu estava no medo, eu estava no risco. Eu fui com medo. A gente vivia numa pandemia, a gente filmou em 2020, a gente saiu do país, a gente ficou filmando no Uruguai, em Montevidéu. Então a gente tinha medo do Covid, a gente tinha medo de estar lá, a gente era uma insegurança grande, então o mundo vivia uma insegurança. Eu estava mergulhada nessa insegurança da pandemia. Depois, eu não conhecia ninguém, estava num outro país, tinha gente... atores brasileiros, uma das diretoras é argentina, tinha gente americana, tinha até a maioria da equipe era de Montevidéu, falava espanhol, da outro falava inglês, da outro falava português, da outro... Você tinha que ficar atento, porque era muita gente falando muitas línguas. O personagem muito difícil. Aí eu leio os 6 episódios, eu tô em todos os 6, eu faço essa curva dramática da narrativa, o personagem faz. Então eu falei... E assim, eu estava em situações extremas, limites. Então eu estava muito fragilizada como pessoa. E essa fragilidade eu emprestei. Aí tive um preparador de elenco que foi um pai, um irmão, um anjo, um tudo, que é o Marcelo Bochart. Então, ele segurou na minha mão e falou, vamos. Então, ali, para fazer uma primeira cena, eu fiquei 3 horas fechada, parada, sem conversar com ninguém, antes de entrar pro set. Eu tinha uma cena de
2 segundos em que a personagem encontra a advogada. Ela já está presa. É a primeira vez que ela encontra a advogada. Sim. Foi a primeira cena que eu fiz. Então, eu fiquei 3 horas e eu ia estar sentada, algemada, num lugar fechado. Então, eu vi a situação, pensei na situação, falei, o Marcelo conversando comigo, o preparador. Eu fiquei 3 horas sentada numa cadeira, num lugar fechado, as pessoas vinham falar e eu não falava nada. E eu falei, porque eu precisava sustentar aquela atenção. Eu não podia entrar numa sala para gravar. Não, eu precisava carregar comigo aquele universo. Uma Sim. mulher que está lá, algemada, não Sem vou dar o spoiler. spoiler. nananana. Mas Eu não- assistam. Eu não podia entrar na sala como se fosse uma sala. Uhum. Eu precisava que esse Um universo... estúdio, sim. Exatamente. Eu não podia entrar. Eu sabia disso. Então eu precisava carregar aquela atmosfera. Sim. Eu pensava muito em, então, na Dinorah, nesse personagem, eu pensei muito em atmosfera. Como que eu carrego, como que eu levo essa atmosfera. E uma das minhas estratégias foi ficar 3 horas parada, matutando. E chorava, e vinha isso e aquilo, e me colocava na situação e pensava, e não falava com ninguém, as pessoas vinham falar, eu não falava, até a hora que o assistente de direção falou, Lena, vamos. Aí eu entrei. O que resultou disso tudo? Tem uma lágrima. Eu fiz. Daí, quando eu vi o resultado, eu falei, pô, mas se eu não tivesse ficado aquelas 3 horas lá, e se eu não tivesse me preparado com o Marcelo, e se eu não tivesse carregado a atmosfera, Não ia. Não, e é um trabalho muito... não ia sair aquela uma lágrima. Sim. Uma! É porque é um trabalho que ele não é, principalmente sua personagem de Dinorah, ela não é verborrágica. Não. Nossa. Ela tem tudo ali na cara dela, mas você percebe o medo, a angústia, o terror, todas as relações, todas as atmosferas que ambientam nela dentro, né? E isso você acha que não são essas 3 horas. São as É 3 o horas. trabalho, é a pesquisa, não é pegar e botar a ação e fiquei aqui e esperar cair uma lágrima. A minha sorte também, apesar de pandemia, outro país, não sei o que, é que eu só estava fazendo aquilo. Uhum. Então, como a gente ficou 7 dias, por exemplo, de quarentena, como eu fui e voltei para o Uruguai 2 vezes, eu fiz 14 dias de quarentena. Você está fechada dentro de um quarto, você já está ali, Preparando isso. para aquilo. E eu ia e voltava do hotel, que a gente não ficava saindo, isso, aquilo, muito, por causa que também estava em pandemia, não podia também. Fazia muito teste, era PCR, um dia sim, um dia não, enfim. A sorte também é que eu estava mergulhada. Eu vivi aquilo 3 meses. Eu fiquei ali. Sim. Que eu acho que é o que todo mundo gostaria, ator. Tipo, Ter esse projeto. tipo, lapidar um trabalho. Sim. Se jogar, eu não quero ficar pensando na minha conta pra pagar. É. Em casa, porque eu tenho boleto e não sei o que, eu preciso comer, blá blá. Eu quero entregar inteiro, eu quero ficar 24 horas vivendo e pensando e estudando esse personagem. Eu tenho esse projeto e me aprofundo nele. Exato. Só né? que aí a gente, como independente, às vezes a gente escreve, a gente dirige, a Sim. gente atua, e não sei o que. Não dá. Não dá. Como trabalho de ator, é a mesma coisa. Quando eu fiz peça e ao mesmo tempo produzir minha própria peça, você tá em cena pensando quantas pessoas estão na plateia. Porque você precisa pagar a pauta do teatro. Isso é Várias terrível. vezes. Isso é terrível. Terrível. Pela cortina. Porque você quer fazer, você tá ali, você se bota o seu projeto ali, mas na hora que abre a coisa, putz, tem 10 pessoas hoje, não vai dar pra pagar, não sei o que. Aí você... Não dá. Então eu acho que essa coisa de você inteiramente se jogar, se entregar pra um personagem deve ser... É muito rico, mas é muito raro. Pelo fato da gente... Sim. Não, e também tem, como vocês sabem disso, tem atores também que não partem desse lugar, né? Também. Cada um tem um tipo tem de trabalho. É que eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de entrar em cena, eu tenho medo. Esse medo me faz ficar num estado de alerta muito grande. Quando a gente apresentou a autópsia, eu falei assim, gente, não vai fazer. Não vamos fazer, não. Jorge, não vamos fazer. Ele falou, tá louco, o povo tá chegando. Não vamos fazer, porque eu tenho medo. Então, esse medo me coloca muito em atenção. Tem uma cena em Sentença, ainda em Sentença, tem 2 cenas que pra mim são muito fortes. Spoiler.
raspando a cabeça, que eu acho que, né, lembra outras cenas, mas é muito forte essa coisa do tirar e ser algo tão, tipo assim, tira aí, quase um castigo dela. Foi um E pra castigo. mim, a primeira cena, que é a cena que te filmam, não vou dar Sim. spoiler, que é justamente o crime acontecendo ali. Pra mim, aquele momento é incrível, assim, como que passa a sua surpresa e ao mesmo tempo medo. E aí a gente vai revelando durante a cena o que aconteceu dentro daquela casa. E aí, pra mim, tá tudo ali na personagem. Quando ela olha e fala... E ela tá ali na porta, assim. Então, queria que você contasse um pouco dessa dramaturgia. Claro que você consegue, né, receber os 6 episódios, entende como que ela vai caminhar, mas como que é essa parte dramatúrgica dela, textual dela, que não tá na palavra muitas vezes. Olha o pulo do gato. E isso, gente, acontece às vezes. A gente tem um pulo do gato. Eu conversando com o Marcelo, que é o preparador de elenco, ele falou assim, por onde a gente vai pegar? Eu falei, ai, não sei, porque ela mata. Ele, mas não é sobre a mulher que matou. Eu, é mesmo, não é sobre isso. Ele falou, não é sobre a mulher que ela tá fritando batata pro filho. É sobre a mulher que tá fritando batata. Não é sobre a fritadora, né? Não é a fritadora. A mãe está fritando batata para o filho. E ela é invadida. É isso. E Nossa, ali dilacera. é ali. E outra, Total. o pulo do gato, ele falou, não é aqui o ordinário. Não é uma mulher preta, coitada, que não sei o quê. A gente não fez coitada. Não. A gente não queria. Ai, coitada, mulher preta, sofrida. Mais do mesmo. Medeia. Antígona. Nossa. É o mito. É assim, Antígona, eu vou enterrar meu irmão. É uma tragédia grega, um teatro grego. Eu vou enterrar meu irmão. Ele precisa ter uma sepultura digna. E ela move a cidade. Ela vai contra o Creonte, que é o Todo-Poderoso. Não porque ela precisava enterrar o irmão. Com Com dignidade. dignidade, total. Eu Então acho- você bota a personagem num outro lugar. Outro nível, é. Medeia. Total. E não, vou matar as crianças, sou assassina. Não, é uma vingança. É uma vingança. Outra tragédia grega, Medeia, ela mata os filhos por vingança. É outro lugar. Quando a gente entendeu aquilo, a gente falou, é isso. É isso. Eu já perdi um filho, eu não vou perder outro. É. E é instantâneo. E já traz, né? É. Traz um... E é muito louco que a personagem, ela não se defende. Ela assume. Ela assume. E mesmo assim, você, enquanto espectador, cria a sua narrativa de defesa, tentando entender essa dramaturgia e como que isso desenrola, sabe? Como se a gente criasse quase a advogada, assim. Então é justamente Sim. isso, não é essa personagem que eu fiz por causa disso, para defender. Não! Essa foi a consequência de um ato XYZ e agora está na sentença, julguem. Que tem a Que coisa da doideira. gente não poder julgar os nossos personagens, É. né? Eles são. Eles são. Eles É. são, simplesmente são aquilo, é uma situação e que a partir dessa situação transforma. E como você trabalha, você, Fê, sabe, a Mayara também, e o público vai saber agora, a gente trabalha com o imaginário, Uhum, com o abstrato, com o que não está. sim. Eu tenho que acreditar, a minha imaginação precisa funcionar. Eu preciso estar no lugar do mito. Se eu coloquei, vou estar no lugar do mito, então eu vou estar. Eu preciso acreditar Lógico. que eu tenho essa dimensão trágica também. Você pode falar, ai, sou do mito, sou antigo, mas, bom... Você tem que ter essa dimensão trágica. E é você, na dimensão trágica, contra a sociedade. No caso dos gregos, contra a polis. Contra aquela estrutura. Então é você contra o mundo. Total. Mas para você estar você contra o mundo, seu peito tem que estar aberto. Você não consegue se você estiver assim, Sim. curvada, Aham. fisicamente. Então, fisicamente, você também já tem que se abrir, porque você e o mundo.
E isso é nuances, né? Vai trazendo essas nuances, porque você fica assistindo e fala assim, qual que é dessa mulher? E na tragédia, desculpa te cortar, tem a falha trágica. Aham. Então não é eu que quis. Aham. Não. Naquele momento entrou e invadiram a casa. Você fala, meu... É Aí aquela a coisa falha da heroína trágica. que o luto ultrapassa. Ultrapassa Falha trágica é ótimo. a linha ali e vem a tragédia. É. Né? Quando ultrapassa essa linha do tênue ali, causou a heroína, ultrapassou essa linha que era permitida até ela ser heroína. E agora vira a tragédia da heroína. Aham. Enfim, brisas. Não, é incrível. E- Vamos falar do Valsir? porque Lena fez Valsir, fez uma a novela. novela do Valsir. E a gente tá falando sobre novelas e textos e dramaturgias. E relembrando algumas lendas urbanas, Sim. né? Que a gente escuta por aí de autores e coisas. E o Valsir, tem a lenda que o Valsir é muito carrasco, mentira. É o nome dele, né? Valsir Carrasco. Ele tem um apego com a dramaturgia dele, com o texto dele, né? Com a Tem palavra. com a palavra que ele escreve, e completamente plausível, porque ele é o autor e ele faz o que ele quiser. E quem que é o ator Ele que quiser assina. fazer o texto dele, faça o texto dele. Como que é essa construção de algo que você não pode mudar? Porque a gente é cheio de cacos, né? A gente gosta de ficar botando... verdade? É verdade. Na primeira reunião de elenco, estava um diretor, que é o Jorginho Fernando, que infelizmente já se foi, que era uma pessoa incrível, Imagina. um querido. E na reunião de elenco, todo o elenco, a direção e o autor, o Valsir. E ele já diz, olha, não é para mudar o texto, não é para mexer no texto, vocês podem ficar mudos. Nem caquinho? Nada. Eu mato o personagem. Ficar mudos ou morrer. Não, É verdade. Ele não gosta que mexam no texto. Eu já analisei muito sobre isso também, porque ele não tá certo. O povo fala assim, ele é o autor. Não sei se tem certo e são errado. formas, né? São formas. Mas é uma escolha, é o autor dele, a forma dele escrever Sim. é assim. A gente, como ator ou atriz, se a gente é chamado, a gente pode não aceitar. Posso não aceitar fazer, não gosto de fazer esse texto porque o autor não deixa mudar, eu gosto de botar Sim. caco. Mas também, se você topa fazer um trabalho Exatamente. desse, você tem que, né? É igual uma história também, coincidentemente com o Valsir, da atriz que quis mudar o final do personagem. Porque, por conta de publi, por conta de Sim. coisa. Eu acho isso um ultraje com o trabalho dele. Sim. E o ator também não entendendo qual que é o seu lugar como ator dentro daquela obra. Sim. Porque você vai querer mudar o final da personagem que o autor ficou aí um ano inteiro trabalhando para escrever, porque vou ganhar mais publi, porque eu quero... Que é o que a gente vem falando muito, né? O quanto que esse capitalismo selvagem também, ele invade a Sim. obra e é tênue, voltando com a palavra, entre o respeitar a obra, para onde ela vai, e o que é vendável, o quanto isso gera de lucro, e que está muito relacionado à nossa realidade, né? Do teatro que a gente fala o que a gente necessita, o nosso desejo, e financeiramente também não é viável. Como que é isso em grandes produções? Como é isso em obras que movimentam milhões, sabe? Então, são lugares, com certeza, muito complexos, né? Essa é a história, voltando um pouco ao que o Fefo citou, eu acho que é uma escolha realmente, você aceitar ou não, você respeitar o autor, porque ele pede esse respeito ao texto dele. Uhum. Então eu acho isso completamente cabível. Uhum. Não tem um julgamento de valor, nem um julgamento moral. Ele é assim, ele trabalha assim e tem feito boas obras aí, tem seu sucesso, seu trabalho, sua trajetória, que há de ser respeitada. Agora,
que a Mayara disse é como que a gente se coloca nisso tudo, nesse mercado? É E de como que vai o mercado, respeito? É como que o mercado acaba invadindo Sim. a ponto de você falar assim, eu não vou respeitar essa obra, que é uma obra de arte, que ao mesmo tempo se torna um produto que está vendendo. É que no mundo capitalista tudo é produto, né? Nós somos produtos. Porque a síntese do capitalismo, não fui eu que disse, foi um teórico que falou a respeito, a síntese do capitalismo é você vender a sua imagem. Quando você já está vendendo a sua imagem, é isso que a gente faz todos os dias. A gente vende a nossa imagem e nas redes sociais o tempo todo. Então, todo mundo está inserido nesse contexto. Não vai ter como voltar atrás. E o capitalismo, eu não sei se um dia ele vai acabar. Se ele vai estourar, se ele vai degringolar de vez. Você usou a palavra selvagem, que é a palavra que eu concordo. Então, ele está permeando tudo. Todas as relações, todo o nosso fazer artístico, tudo. O capitalismo é muito, muito poderoso, muito, muito corrosivo. Feroz, e a gente está o tempo todo vendendo tudo. Acho que tem que ter uma certa ética, até na venda. Sim. Até nesse mercantilismo aí. Temos que agora estabelecer ética. Porque vendendo, a gente está vendendo o tempo inteiro. Porque é um sistema, não tem por onde. Tem um cara na Antártida que está consumindo as imagens, que está na rede social. Tem outro na Lua. Tem outro fora da Terra, né? Como que faz? Não tem como. Estamos discutindo o metaverso. Outro dia a gente tava Metaverso. O povo fazendo, eu tô pensando em teatro no metaverso. Eu falei assim, opa, tô tentando buscar público aqui no meu real. Tô pensando em teatro metaverso. Mas já é. Mas já é uma realidade. Já estão conversando. A gente tá falando aqui, já tem lá em cima o povo já fazendo. E nisso, a gente vai voltar a uma palavra que a gente gostou tanto, que é a gente está se desumanizando. Nós somos personagens o tempo inteiro da gente mesmo. E muitas vezes você não consegue parar e você nem sabe quem você é. Porque talvez nem precise saber. Porque não interessa mais. Tem um lado romântico da vida que seria... eu vou estar aqui sozinho. Porque agora tinha os românticos da quarentena. Vou mudar, vou ficar fechado em casa, fazendo meu yoga 5 meses e mudei, sou uma outra pessoa. Não é, gente. Ninguém mudou. Acordou pior, né? Não, Acordamos ninguém mudou, ninguém ficou fechado em casa meses, quem pôde ficar. Ninguém mudou. Então, eu acho que estamos só um pouco mais surtados. Né? Só um pouco mais surtados. Então, eu acho que hoje são outras estruturas mentais que a gente está acessando e outro tipo de relação que você está dizendo mesmo, do metaverso. São outras relações. Eu não sei que tipo de pessoa vai sair daí. Eu também não. Eu não entendo, eu não sei. Eu não sei. A gente está inserida nisso. Eu tenho medo um pouco desse assunto, falo a verdade. É muito doido, eu não consigo compreender muito bem. Mas, ao mesmo tempo, é isso. A gente está aqui, a gente tá falando no início sobre película. Sim. Gravar em película, antes do programa começar. Hoje a gente está falando em mídias digitais e uma mudança muito rápida. Muito rápida. Sim. E que não parou, que está ali. Né? E a gente tentando se ainda se equilibrar no antigo. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. Pra onde você acha que vai? Pra onde você acha que vamos? Qual que é o caminho? Não, isso é uma pergunta assim, que dá tese de doutorado, assim, 5 anos de estudo. Mas assim, eu ainda aposto no que nos diferencia como seres humanos. A ética, o respeito. Porque a gente é ser humano. Então, por mais que exista... É carne ainda, né? É carne, é sangue, é espírito, entendeu? Sente. Eu acredito ainda que a gente preservar, determinar essas características. Sim. A humanidade. A gente já está acabando. E aí, a última perguntinha para você. Qual foi a cena que você ainda não fez? A grande cena da sua próxima. Muito Lena bom, Roque. A Lena. próxima. Lena, nossa, sem palavras. Nossa, muito sem palavras obrigada. acho que eu que muito agradeço. gostoso, porque é a simbiose, E é a isso, sinapses. né? Esses encontros. O que gera de diversão, de prazer? Sim, né, da vida rir, né? Nossa. Momentos leves, humanos, de estar juntos, do coletivo, Exatamente. de vibrar pela arte um do outro,
Lena, onde as pessoas te encontram? Fala você. Os arrobas. Rock_Lena. @Rock_Lena. Estou lá, me sigam! Sigam a Lena. Você tá fazendo podcast com a Alexandro Canda. Com o Alexandre Ai, Fala do dica. podcast também. Almerindas Podcast. Ah. @Almerindas _ Almerindas. Como é que chama aquilo? Underline. Ó, É arroba. Almerindas _ Isso. Underline. O nosso podcast é um podcast de literatura negra feminina. Então a gente narra os escritos das escritoras negras. Uau. Do ontem e do hoje. Linda Alexandro Canda também, parceiraça. Parceiraça, querida. Linda. Eu acho Estamos com uma nova temporada, já tem o primeiro episódio. Sexo, Amor, Cura. No Spotify? No Spotify. Spotify. Aqui, ó, todo mundo no Maravilhoso. mesmo Almerindas Podcast. player. Gente, muito obrigada, meus dramáticos. A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado. Boa semana pra todo mundo. Fefo, muito obrigada por mais um. Mais um. Lena. Muito obrigada, nossa gente. querida. Adorei. Lena. Vamos continuar aqui batendo um papinho de comadre. Esperamos vocês a próxima semana. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. @dramáticos _ podcast. Não Gata, tem não underline? tem, você não decorou ainda. É @dramáticos podcast. Tudo junto? Tudo junto. Gente, então Segue vamos lá. lá. Gente, então segue @dramáticos podcast e se divirtam muito. Boa semana. Beijo, Beijos. Lena. Beijo, Beijo, gente. obrigada.